No início do mês, Brasília recebeu a visita do maior especialista em direito penal do mundo. O ministro da Suprema Corte Argentina, Eugênio Raul Zaffaroni, recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Católica de Brasília. Eugênio Raul Zaffaroni nasceu em Buenos Aires em 1940. Em 62, se formou em Direito. Foi juiz na capital argentina e, nos anos 90, dirigiu o Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito. Foi deputado constituinte e interventor no Instituto Nacional de Luta contra a Discriminação. Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais e autor de mais de 20 obras, Zaffaroni também exerceu a advocacia. Em 2003, foi nomeado ministro da Suprema Corte Argentina. Atualmente, também é vice-presidente da Associação Internacional de Direito Penal e professor da Universidade de Buenos Aires. Considerado uma das maiores autoridades em direito penal, Eugênio Raul Zaffaroni foi homenageado pela Universidade Católica de Brasília com o título de doutor honoris causa. Na ocasião, Zaffaroni também fez uma palestra com o tema A Palavra dos Mortos, Teoria da Criminologia. E o Jornal da Justiça aproveitou a oportunidade para conversar com o ministro Eugênio Raul Zaffaroni. O maior penalista do mundo falou sobre a criminalidade organizada e também de temas atuais, como a união homoafetiva e o excesso de recursos no judiciário. Acompanhe a entrevista feita por Karina Zucoloto e Carlos Eduardo Cunha. Professor, o senhor é um ministro da Suprema Corte Argentina e quando se fala em termos de tribunais superiores, particularmente uma expectativa que existe no caso da principal corte, da Corte Suprema, é a questão dos direitos constitucionais, mas também no caso do Brasil, ela é uma corte que trata de muitos recursos, o que acaba atulhando o Poder Judiciário com centenas de recursos. E é uma discussão muito presente no Brasil a respeito disso. É possível, como se faz na Argentina para se tratar dessa discussão? É uma questão de se diminuir o número de recursos, é uma questão de prevalecer o princípio da ampla defesa, garantindo de qualquer maneira uma justiça talvez mais lenta, mas ao mesmo tempo com um grande número de recursos. Qual o caminho nesse sentido? Bom, nós temos uns 14 mil casos no ano. O Estado é um dos os órgãos de Estado, são uma das fontes do abuso também. Temos uma solução para isto. Muitas vezes recebemos o recurso, percebemos que o recurso não tem fundamento, não tem condições para abrir. E não fazemos uma sentença com votos de cada um dos ministros, porque isso seria praticamente impossível, não? Temos um recurso que provém do Código de Processo Civil, que é o artigo 280, e falamos que, segundo o artigo 280, rejeitamos o recurso. De qualquer maneira, o trabalho interno do tribunal, nós lemos o recurso, circula pelos 7 ministros, só que não fazemos um voto de cada ministro, porque isso seria praticamente interromper a tarefa do trabalho de todo o tribunal. Mas, em 90% dos casos, rejeitamos em função do artigo 280. Temos lido o recurso, mas não tem fundamento, é isso. Não expressamos as razões. Expressar as razões seria impossível. Professor, no mês passado, a Suprema Corte Brasileira equiparou a união estável entre pessoas do mesmo sexo à união estável já reconhecida aqui no Brasil. No entanto, não reconheceu a possibilidade do casamento entre essas pessoas por uma falta de previsão constitucional. Na Argentina, o ano passado, foi promulgada uma lei permitindo o casamento entre essas pessoas. Isso foi em decorrência de uma decisão da Suprema Corte ou foi por conta de manifestação popular? Tínhamos na Suprema Corte 2 ou 3 casos planteados nesse sentido, por casais do mesmo sexo. Acho que a Suprema Corte teria resolvido no sentido positivo, mas não chegamos a ter uma sentença. Acho que a opinião da maioria da Corte teria sido nesse sentido, mas não chegamos a uma sentença porque adelantou-se o Congresso Nacional, o Congresso Federal, e foi estabelecida a lei que reformou o nosso direito de famílias.
Essa é uma decisão muito aguardada, justamente por conta, né, de ser uma realidade no mundo todo. E aqui no Brasil, né, a gente é colocado até mesmo como um dos países mais atrasados. Nós tivemos o mesmo que acontece aqui no Brasil com a lei de divórcio, no ano de 1984. O divórcio vincular estava proibido na Argentina. O pessoal podia se divorciar, mas não voltar, não tinha vocação matrimonial, negava a vocação matrimonial. E foi a Suprema Corte no ano de 84 para resolver que isso era inconstitucional e forçou o Congresso a fazer uma reforma legislativa. Mas neste caso não, neste caso, acho que os que estavam procurando alcançar de igualitário pegaram a via da Corte por via das dúvidas, se no Congresso não dava certo, mas no Congresso agiu antes. Que bom. O divórcio na Argentina, ele é possível ser feito extrajudicialmente? Aqui no Brasil já é possível. É possível. É possível também, né? Professor, em uma entrevista recente, o senhor declarou que a função do direito penal hoje e sempre é conter o poder punitivo e que caberia ao judiciário limitar este poder punitivo. No curso da história, muitas vezes o judiciário traiu esta função e quando isso acontece, os juízes deixam de ser juízes e se tornam policiais fantasiados de juízes. Por quê? Bom, se nós imaginarmos um absurdo, imaginemos o sumiço do judiciário penal, imaginemos o sumiço do Ministério Público, da Defesa, tudo o que é o poder jurídico. Com isso seria o sumiço do poder punitivo? Não, isso seria todo o contrário. Seria o exercício de um poder punitivo policial sem limites. Então é claro que a nossa função primeira é a função de contenção do poder punitivo, com o qual estamos evitando a queda num Estado totalitário, a quebra do Estado de Direito, e estamos evitando que o poder punitivo, sem controle, acabe num genocídio, que é o que normalmente acontece quando o poder punitivo perde controle. Então, a nossa função natural é a função de contenção jurídica do exercício do poder punitivo. O poder punitivo vai nesse sentido e nós estamos contendo, limitando, no sentido de ter uma coisa assim como um semáforo. A luz vermelha, este poder punitivo não passa, muito irracional. A luz verde, este menos racional, este está passando. E a amarela, aguardemos um momentinho, vamos ver o que acontece. Essa é a função do judiciário perante o poder punitivo. No curso da história, isto aconteceu quando o Estado de Direito está forte e quando o Estado de Direito vira fraco, então isto perde-se. E tivemos juízes fantasiados de policiais na Inquisição, no nazismo, no stalinismo. Sim, juízes porque fantasiam-se de juízes, mas não eram juízes realmente, né? Policiais. Professor, a criminalidade transnacional é uma realidade no mundo atual. Crimes que vão além das fronteiras, crimes sem barreiras, como o terrorismo, tráfico de entorpecentes, tráfico de pessoas. E muitos desses temas acabam sendo temas de grandes convenções internacionais no âmbito da ONU, por exemplo. O senhor acha que isso pode melhorar ou então que isso pode contribuir com uma forma atuante do Estado no sentido dessa repressão? O que chama-se de criminalidade organizada é um conjunto heterogêneo de atividades criminais que, no fundo, é oferecimento de serviço ilícito no mercado. De um serviço ilícito. Seja tráfico de entorpecentes, seja tráfico de armas, seja tráfico de pessoas, seja trata de pessoas, que são coisas diferentes. Seja tráfico de produtos falsos. Um monte de coisas que com a globalização isto está muito facilitado, extremamente facilitado. São empreendimentos de mercado, ilícitos, empreendimentos de mercado. A proibição e a repressão, o que faz é reduzir o oferecimento, mas a demanda do mercado continua. Sim.
Então, reduzindo o oferecimento, o que fazemos é manter o preço alto. Em alguns casos, é uma coisa de alquimista. Fabricamos ouro artificialmente. Mas, de qualquer maneira, estamos eliminando do mercado o pequeno empreendimento do serviço ilícito. Por quê? Porque é mais fácil de eliminar. O primeiro é aquele que é mais fraco perante o poder repressivo, esse some. Estamos deixando as organizações mais fortes, mais poderosas, concentração de capitais, concentração de tecnologia ao serviço destes comércios ilícitos. E essas organizações mais poderosas são organizações que têm maiores condições de atingir, de corromper estratos dos Estados. Este é um enorme perigo. Eu acho que estamos agindo de um jeito que não conseguimos agredir as grandes organizações, mas fortalecer as grandes organizações. De outro canto, se nós observarmos o que está acontecendo com o capitalismo moderno, atual, o capitalismo atual não está representado por um capitalista produtor, não está Henry Ford, está um tecnocrata que tem uma quantidade de capitais, empreendimentos, etc., e cuja função, que não é o dono do capital, mas cuja função é obter a maior renda no menor tempo. Só isso. E se ele não tiver a maior renda no menor tempo, os donos do capital vão para outro. Então o capitalismo limpo, por assim falar, está virando cada vez mais ilícito. Está vencendo limites éticos, limites legais, práticas que antes eram criminosas, agora são normais. Monopólio, oligopólio. Então vai virando muito vizinho a atividade lícita, capitalista, da atividade ilícita destes tráficos internacionais, desta criminalidade chamada de criminalidade organizada. E temos uma região que não fica coisa muito clara. Eu não sei, se um banco faz 2 ou 3 operações de reciclagem no ano, isso é criminalidade organizada? Não sei. É uma coisa que está numa zona que é duvidosa.